Isaías capítulo 6 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendeis, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Vamos ler juntos o versículo 1, todos nós, versículo 1, toda a igreja. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Só a primeira frase, juntos. No ano em que morreu o rei Uzias. Amém. Só os irmãos aqui, a minha mão direita, somente a primeira frase. No ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi, os irmãos não comeram ainda não, né? Vão jantar ainda. Vou dar mais uma chance só. Quer ver como é que se fala? Os irmãos aqui, a minha mão esquerda. No ano em que morreu o rei Uzias. Aí, viu? Vamos juntos aqui? No ano em que morreu o rei Uzias. Amém. Eu quero pensar com vocês nessa noite sobre o seguinte tema: o nascimento de um novo homem. Vamos falar juntos? O nascimento de um novo homem. Feche seus olhos. Querido Deus e soberano Pai celestial, louvado e exaltado seja o teu nome. E nesse momento em que nós estamos diante do Senhor e diante da palavra do Senhor, que a tua palavra encontre lugar no coração de cada um de nós. Assim nós oramos em nome e por amor de teu Filho Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. O tema da nossa reflexão é o nascimento de um novo homem.
tema poderia ser outro. Aproveitando a oportunidade que nós estamos concluindo o nosso encontro de casais, o tema poderia ser o nascimento de uma nova família, ou o tema poderia ser o nascimento de um novo casamento. Ou poderíamos ser mais amplos para que todos nós estivéssemos contemplados nessa reflexão, o nascimento de uma nova vida. Irmãos, nós estamos diante de um texto que fala da morte do rei Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias. E é algo paradoxal, porque como é que eu vou falar sobre o nascimento se o texto está falando de morte? Como é que eu vou falar de novo homem, de nova vida, de nova família, de novo casamento, se o texto fala de morte? É interessante que antes de nós lermos a palavra, a Amanda fez referência a esse texto, e ela mencionou os capítulos de 1 a 5, Isaías profetizando os ais contra as nações. Mas só que antes de Isaías profetizar, ele passou por essa experiência aqui. Esse capítulo aqui é o nascimento da vocação, é o nascimento do chamado, é o nascimento da experiência de Isaías. E meus amados irmãos, a experiência de Isaías foi tão impactante, que quem estuda a Bíblia vai dizer que o livro de Isaías, na verdade, não foi composto somente por ele. Isso é uma teoria. Foram precisos outros, abre aspas, Isaías. É como se Isaías tivesse tido um impacto tão profundo que, a partir da vida de Isaías, ele foi construindo, abre aspas, discípulos. Ele foi formando seguidores de Deus, e estes seguidores de Deus deram continuidade à obra dele. De fato, quando a gente chega no capítulo 40 de Isaías, a gente está num outro momento histórico, diferente do século 8. A gente está lá na frente. Quando a gente lê Isaías no capítulo 55 em diante, a gente percebe um Isaías pós-exílio, pós 538 a.C. Então, o mesmo Isaías, humanamente falando, não teria vivido esse tempo todo para cobrir esse lastro todo de história. Por isso, alguns estudiosos vão dizer que existiu o Isaías, mas existiram aqueles que foram continuidades, mas quiseram preservar o nome de Isaías. O que eu quero dizer com isso? É que o impacto na vida de Isaías foi tão profundo que avançou na história. Assim como Elias. Elias foi alguém que teve um impacto tão profundo, que João Batista, antes de Jesus, quando veio, pensaram que João Batista era um outro Elias. Pessoas que impactaram gerações, pessoas que fizeram uma história, pessoas que deixaram um legado. Mas tanto Isaías quanto Elias, para deixarem uma história, para construírem um legado, precisaram nascer de novo. Como Nicodemos chegou para Jesus e disse: eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E aí então Jesus disse para ele: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos perguntou então a Jesus: como é que pode alguém nascer de novo, sendo ele já adulto? Pode ele entrar novamente no ventre da mãe?
E Jesus falou: não, esse nascimento não é um nascimento biológico, esse nascimento não é um nascimento físico. E aí Jesus fala do Espírito. Ele fala: o Espírito sopra onde quer, ouve a sua voz. Esse nascimento é um nascimento espiritual. Quando Isaías nasceu de novo, quando João foi advertido a Nicodemos nascer de novo, não foi um novo nascimento biológico, mas foi um nascimento espiritual. Quantos entendem isso? Digam amém. Amém. E eles tiveram. Isaías teve um novo nascimento e transformou toda uma geração. Quantos aqui gostariam de viver uma vida de maneira a transformar, de maneira a impactar, de maneira a construir e a deixar um legado? Digam amém. Eu quero deixar um legado para os meus filhos, não necessariamente um legado material. Se for um legado material, amém, mas muito mais importante é o legado ético, o legado moral, o legado espiritual. E eu quero que o legado que eu deixar para os meus filhos, ético, moral, espiritual, seja traduzido, seja perpetuado nos filhos dos meus filhos, e assim até a volta de Jesus Cristo. Amém? Quantos querem ter essa experiência? Digam amém. Amém. Mas é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Por isso o tema da mensagem dessa noite é o nascimento de um novo homem. Para que esse novo homem, essa nova mulher, para que essa nova vida brote, em primeiro lugar, são precisos alguns passos. E o primeiro passo necessário para um novo nascimento, seja de um casal, de uma família, um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, o primeiro passo é reconhecer que é pecador, reconhecer que é falho. Vamos ler juntos o texto, queridos? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, leia na mídia comigo, vamos lá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Serafins, ao redor dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases dos limiares moveram-se, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Continua. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Só até aí, vamos ler essa frase de novo. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus amados irmãos, o texto diz no versículo 6 que depois dessa confissão, olha o que acontece. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e diz: eis que ela tocou os teus lábios. E o que aconteceu? A tua iniquidade foi, e o que mais, igreja? Perdoado os teus pecados. A impureza dos lábios a que se referia o profeta tinha a ver com a sua iniquidade e com o seu pecado. Se nós queremos viver uma nova vida, nós temos que reconhecer o nosso pecado. Se nós queremos ser uma nova família, nós temos que reconhecer as nossas falhas. Se nós queremos ser um novo casal, viver um novo casamento, temos que reconhecer aonde nós falhamos. Se nós queremos
ser uma nova criatura, temos que admitir que somos pecadores. A Bíblia diz na primeira carta do evangelista João que todos nós, se dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas a mesma carta diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. É o que aconteceu com Isaías, quando ele olha para Deus e olha para si mesmo, quando ele olha para a santidade de Deus e reflete a sua pecaminosidade, ele admite. Irmãos, o primeiro passo para uma pessoa ser transformada é reconhecer que é pecador. E aí daquele que não reconhece, porque a Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte. O salário, a paga, a consequência do pecado é a morte. Mas a Bíblia também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se você quer ter uma nova vida, quer fazer nascer em você um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, viver um novo casamento, viver uma nova família, você não precisa renascer. Basta, em primeiro lugar, você admitir. Em segundo lugar, querido irmão, querida irmã, para que nós sejamos novas vidas, novas criaturas, novo casamento, nova família, novo homem, nova mulher, além de admitir que somos pecadores, nós temos que assumir uma vida com propósitos. Viva uma vida com propósitos. Muitos de nós vivemos a vida à moda Zeca. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Vai levar para lugar nenhum. Você precisa ter propósitos. Há um autor que diz que nós não seremos pessoas felizes. Viktor Frankl. Ele descobriu e ensinou isso no campo de concentração nazista. Foi o fundador da terceira escola da psicanálise, a logoterapia. E ele, quando começou a tratar pessoas no campo de concentração nazista, ele começou a perceber o seguinte, que algumas pessoas sobreviviam ao Holocausto e outras não, nas mesmas condições. E ele começou a perceber por que umas sobrevivem e outras, na mesma condição, nas mesmas condições, morrem logo. Ele começou a perceber o seguinte, que aquelas pessoas que viviam eram aquelas pessoas que tinham um propósito. E ele começou a perguntar àquelas pessoas: e aí? O que você está sentindo? O que passa pela sua mente? E aquela pessoa que tinha propósito disse assim: olha, nós estamos aqui, mas o meu propósito é, vamos sair daqui, retomar a minha vida, retomar os meus filhos, reunir a minha família, tocar o meu negócio. Elas tinham propósitos. Isaías, meus amados irmãos, está vivendo num momento de uma bolha política, uma bolha econômica. Século VIII a.C., aqui começa a profecia do Reino do Sul, como eu disse lá. Aqui começa a uma bolha, e ao mesmo tempo há uma quebra de liderança. O rei Uzias morre. Há uma bolha econômica, há um vazio de liderança, mas nesse momento, esse homem se encontra com Deus e recebe de Deus um propósito. Deus pergunta
a Isaías, depois da cura, depois da libertação, depois da confissão, Deus pergunta a Isaías, vamos ler juntos o versículo 8, vamos juntos? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem irá por nós? Vamos ver a frase de Isaías? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele assumiu um propósito, ele assumiu uma missão. Meus amados irmãos, é muito interessante quando a gente vê algumas pessoas que se aposentam, adoecem e logo morrem, porque perderam o sentido da vida, perderam o propósito da vida. O ser humano nasceu para viver com propósitos. O ser humano precisa viver com propósitos. E nesse momento, Isaías recebe um propósito: ser profeta, ser mensageiro, ser atalaia, ser porta-voz de Deus. Querido, você, queira ou não, tem propósitos de Deus para a sua vida, tem propósito de Deus para o seu casamento, tem propósito de Deus para os seus filhos, tem propósito de Deus para a sua família. Se você quer viver um novo casamento, uma nova família, você não precisa descasar e casar de novo. Você precisa reconhecer as falhas e não praticá-las mais, e agora assumir um novo propósito com Deus. Porque se você não assumir um novo propósito, você vai trocar de casamento, você vai trocar de família, você vai trocar de identidade, e sempre haverá um buraco no seu coração. Esse buraco só pode ser preenchido por Deus e pelos seus propósitos. Não há vida feliz sem Deus. A felicidade sem Deus é passageira, é enganosa. Não há liberdade sem Deus. Então, por isso que Jesus Cristo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Isso quer dizer que existe uma liberdade que não é verdadeira, e existe uma felicidade que não é verdadeira. Tenha propósitos. Conta-se a história de um pintor que foi convocado para um grande campeonato, para uma grande gincana dos melhores pintores daquela cidade. E deram então um tema para um pintor, e eles falaram assim: olha, o tema para todos vocês é paz. Vocês devem, através da arte, através da pintura, vocês devem representar a paz. E aí os pintores fizeram o melhor que podiam. Na hora de julgar os quadros, um ao lado do outro, havia um quadro com a linda cachoeira, com arco-íris, e foram dando notas. Isso representa a paz para você? Cachoeira, arco-íris, e aquele homem disse: sim, representa. Chegou ao lado de um outro quadro, havia um mar, um oceano, águas tranquilas, o sol brilhando, gaivotas sendo retratadas. E aí então os homens julgadores daquele concurso: isso representa a paz para você? E representa. E foram vendo quadro a quadro. Chegou no final, havia um quadro, uma floresta, pegando fogo, chamas incandescendo. Havia uma árvore, porém, no alto da árvore havia um ninho, e do ninho saíam como que notas musicais, como se retratando os pássaros ali cantando. E o homem disseram para mim: isso é paz para você? É paz. Mas como pode ser paz? Está pegando fogo, a floresta sendo consumida, árvores sendo tombadas. Ele disse: olha para o alto. Ele olhou para o alto, pássaros cantando. Isso é paz, porque esses pássaros
estão vivendo e fazendo aquilo para o que foram criados. Eu e você fomos criados para o louvor da glória de Deus. Se nós estivermos em Deus, vivendo os propósitos dele, pode pegar fogo aqui embaixo, mas no nosso coração nós estaremos em paz. Pode a floresta pegar fogo, mas dentro de nós, na nossa alma, no nosso espírito, haverá paz. Se você estiver vivendo dentro dos propósitos de Deus para a sua vida, haverá paz. Amém? Isaías está vivendo um caos político, social e econômico. Político porque o rei morreu. Econômico porque era uma bolha econômica. Social porque havia um vácuo de liderança. Mas Deus levantou aquele homem e deu um propósito. Que Deus tem um propósito para a sua vida. Ele tem. Assuma esse propósito. Você tem um propósito de, como marido, ser o chefe da casa, o sacerdote espiritual. Você tem um propósito como mulher de ser a mulher sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos destrói. Mas você é um sacerdote, homem. Há um propósito. Como pai e mãe, nós temos um propósito. O apóstolo Paulo diz: pais, criai os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós temos inúmeros propósitos. Quer viver um novo casamento? Quer viver uma nova vida? Quer viver uma nova família? Procure conhecer nas Escrituras Sagradas os propósitos de Deus para a sua vida, os propósitos de Deus para o seu casamento, os propósitos de Deus para o seu lar. Deus tem propósitos. Toda a Escritura é divinamente inspirada para que a gente aprenda nela os propósitos. Em terceiro lugar, e para eu finalizar a minha palavra, para que você viva uma nova vida, eu viva uma nova vida, nós vivamos uma nova vida, precisamos reconhecer que somos pecadores, temos que assumir em segundo lugar os propósitos de Deus, mas em terceiro lugar é preciso que alguém morra. É preciso que alguém morra. Vou reformular a minha frase. Foi preciso que alguém morresse. Assim como Isaías foi impactado pela morte do rei Uzias, nós temos que ser impactados pela morte do Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele morreu na cruz. E precisamos ser impactados, transformados, aceitar a morte dele, que era para ser no nosso lugar. Porque se o salário do pecado é a morte, nós deveríamos morrer, e não ele. Mas ele morreu para que nós tivéssemos vida. Deus amou você de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que você nele creia e tenha nova vida.